Boa tarde, hoje eu sou a Carita, eu sou do oitavo ano B, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Estrelas Tortas, do Valcir Carrasco. E bom, basicamente ele conta a história de uma jovem muito bonita, alta, de saudável, assim, porque ela pratica vôlei. E o nome dela é Marcela, e infelizmente acontece um acidente com ela de carro e ela fica paraplégica. E daí, nisso, tem um irmão caçula dela, que é o Gui, que quem começa a contar a história é ele. Porque o livro, o interessante do livro, um dos pontos, né, é que o livro ele vai contando a história da Marcela de acordo com a visão das pessoas que estão ali com a Marcela. Por exemplo, amigos e os familiares da Marcela. Então, basicamente, a história começa com o Gui, na verdade, com o pai do Gui e da Marcela, o Bruno, recebendo a notícia que a mãe e a filha tinham, no caso a Aida e a Marcela, tinham sofrido um acidente de carro. E daí, logo após, o pai fala pro Guilherme, pro Gui, que a irmã não poderia mais andar. E daí o Gui, confuso, começa a contar a história. Na sequência vem a melhor amiga da Marcela, que é a Mariana, e depois vem o Bira, que é o namoradinho da Marcela, no caso ex. Por quê? Ele, quando ficou enrolando pra falar com a Marcela, quando soube que ela ficou paraplégica. E ele acabou terminando com ela por conta que ela ficou paraplégica, né? E nisso, a Aida, que é a mãe da Marcela e do Gui, e o Gui falam o quão importante é você dar atenção, carinho e enfim, para uma pessoa que é deficiente, né? Que tá passando por dificuldades, assim como a Marcela. Também tem o Emílio, que é o novo crush da Marcela, que eles conhecem na escola e enfim. E inclusive ele paga um pequeno mico quando a Marcela vai pro baile, que ele puxa a Marcela da cadeira porque ele não sabia que a Marcela era paraplégica e ela cai no chão, enfim. E com isso vem o pai da Marcela e do Gui, que é o Bruno, que ele fica muito preocupado com a filha, fica com receio dela e da Marcela e do Emílio estarem namorando, porque o Bruno, ele trata a filha como, tipo, um copo de vidro, que, assim, sabe, é muito frágil. Realmente, a Marcela é frágil, mas, né, e ele pensa, assim, como se ela fosse uma coisa realmente, assim, muito, sabe? Ele pensa que a todo momento, o Bruno, ela precisa de muito cuidado, de muito cuidado e que, por exemplo, a qualquer momento ela, assim, exemplo, um copo de vidro, como se ela fosse, pode quebrar e que meio que a Marcela tinha se tornado, assim, uma pessoa dependente de tudo e de todos. Logo após, a Marcela ganha voz, assim, e consegue se expressar e dizer que ela é capaz, e ela fica se sentindo melhor, assim, e transbordando aquela sensação de que ela é capaz de fazer tudo, de que ela é capaz de destruir barreiras que vier pela frente. Quem finaliza essa história toda é o Gui, e ele conta que teve uma mudança assim, bem drástica na vida dele, porque assim que a Marcela sofreu o acidente, foi tudo muito diferente. Tudo a Marcela precisava de ajuda dele, da avó, da mãe, enfim. Então ele finaliza a história contando isso. E daí vem a frase: a gente é como um pedaço da noite. De longe, estrelas perfeitas e de perto, estrelas tortas. Então, o Estrelas Tortas, ele basicamente conta o sofrimento de uma pessoa, um deficiente. Ele mostra, assim, o sofrimento de uma pessoa deficiente, das pessoas que estão ao redor dessa, assim, das pessoas que convivem com essa pessoa deficiente, porque querendo ou não, a pessoa deficiente precisa de uma atenção maior ou de uma ajuda em certas coisas ou até mesmo em tudo, e enfim. Então isso não afeta somente a vida da pessoa que está deficiente,
afeta também a vida das pessoas que estão ali sempre com ela, os familiares, os amigos, como no caso da Marcela. E esse livro, ele é muito interessante porque ele mostra a visão de uma pessoa paraplégica, a visão de uma pessoa deficiente, que precisa de cuidados maiores, de uma atenção maior, o que é que ela sofre, porque não é só simplesmente o fato acontecer, não basta só o fato ter acontecido. Ela também pode sofrer, ela, enfim, bullying na escola, seja por qual for a deficiência, porque nós sabemos que muita gente ainda não sabe lidar com essas coisas e acaba fazendo isso, né, o bullying. E não é só você saber que tem o fato de você, por exemplo, como a Marcela, ser deficiente paraplégica, né? Você ainda tem que aguentar, às vezes, também as pessoas te chamando de coitada, ou nossa, que pena. E muitas vezes as pessoas não gostam disso, as pessoas deficientes não gostam que chamem ela de coitada ou nossa, que pena, porque uma pessoa deficiente, ela, por mais que ela seja uma pessoa deficiente, ela é uma pessoa normal, ela continua sendo uma pessoa. Ela consegue fazer algumas coisas, tipo, claro, ela precisa de uma atenção, de um cuidado e de uma ajuda, mas com o decorrer do tempo, as pessoas deficientes às vezes desenrolam um jeitinho de fazer aquilo sozinho. Então muita gente não gosta que falem, ah, coitadinho, ou então, ah, que pena. Então é melhor que você dê força e apoio do que ficar falando, nossa, que pena que eu tenho com você, que dó, ah, coitada. Então sempre pense quando você for falar de uma pessoa deficiente ou quando você for falar diretamente com a pessoa. E o livro também mostra que isso não afeta só a vida da pessoa deficiente, afeta a vida das pessoas que estão ao redor da pessoa deficiente. E ele é um livro muito lindo por contar a visão das pessoas que estão ao redor da Marcela. Eu acho isso muito incrível. Eu confesso que, assim, quando eu peguei no livro, eu fiquei tipo, mas quando eu li, eu realmente adorei a história, porque é uma história que você começa a ler e não quer parar, porque você quer saber o que vai acontecer. E, enfim, é um livro que, tipo, te encanta. Então, se você ainda não tem, eu aconselho você a ter Estrelas Tortas do Walter Carrasco. E a história dele é incrível, uma história de, assim, meio que superação, porque a Marcela consegue se ver capaz de destruir certas barreiras. Então é isso basicamente que eu vim falar do livro. Espero que você tenha gostado.